Bom, então, boa noite a Boa noite. todas. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito, Adriana, pela colaboração em participar nesse nosso encontro. Eu sou o professor Antônio, sou do mestrado em Literatura Comparada da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, e no mestrado a gente tem um projeto de extensão chamado Ciclo de Literatura Comparada Latino-Americana, onde sempre que possível, sempre que a gente conta com a generosidade dos escritores e escritoras, a gente faz uma conversa, um bate-papo sobre as obras, sobre trajetória acadêmica e sobre outras questões relacionadas à literatura. Então, gostaria muito de agradecer a sua presença e passo a palavra também para as minhas colegas para se apresentarem. Então, meu nome é Maíra, eu sou formada em Direito, já fui professora, já fui advogada, hoje trabalho num concurso público, e o que traz a gente aqui hoje é o prazer na leitura, né? Então, já falando um pouquinho sobre também a confluência aqui do ciclo de literatura com o nosso projeto, eu e a Stephanie sempre conversamos sobre leituras que nos agradavam, né? Então a gente teve a ideia de criar um clube do livro, e o clube do livro vai iniciar os seus trabalhos com a sua obra, né, a Sinfonia em Branco. E aí, por esse acaso, por essa confluência de vontades, o ciclo e o É Sobre o Livro vão aproveitar essa oportunidade para conversar um pouco contigo sobre a sua obra em geral e sobre esse livro. Adriana, eu sou a Marcela, sou professora. Eu estudei mestrado, eu fiz um mestrado na Unila, o professor Antônio foi meu orientador, e meu objeto de estudo foi o livro Sinfonia em Branco. Então, eu estou aqui. Foi um estudo muito prazeroso, uma descoberta muito interessante, que trouxe várias questões, assim, inclusive para minha vida pessoal, né? Não só a questão dos estudos. E estou nessa participação super entusiasmada para conversar com vocês. Oi, Adriana. Meu nome é Stephanie, como diz o letreiro. Eu sou também formada em Direito, sou formada em Psicologia e atendo clinicamente pela orientação da psicanálise lacaniana. E conheci você através da Maíra, que colocou aí como início de projeto do nosso Clube do Livro a sua obra. E fui completamente atravessada por ela, assim. Então, me sinto muito honrada de poder estar batendo um papo contigo sobre e de a gente conseguir levar essa conversa para a galera que também vai discutir esse livro aqui junto com a gente, sabe? A nossa intenção desse pequeno clube, enfim, é que esse ano a gente trabalhe narrativas femininas, e acho que a Maíra foi, assim, cirúrgica em trazer o seu para a gente iniciar. Então, Antônio, passo para você a bola. Joia. Bom, só para dar um abraço em vocês e dizer que fico super honrada com o convite, prazer em conhecer vocês aqui via Zoom e as outras pessoas que depois vão escutar aí o nosso papo. Bom, para quem ainda não conhece, a Adriana Lisboa é escritora e tradutora, nasceu no estado do Rio de Janeiro, carioca, e também é mestre e doutor em literatura comparada. Então, aí tem uma trajetória tanto na academia, quanto também uma trajetória muito importante no âmbito da produção artística, no âmbito da produção literária. E, Adriana, sempre que a gente conversa com um escritor ou uma escritora, vem para mim uma dúvida: como é que surge o escritor, como é que ele nasce, assim, como é que é aquela pessoa que de repente escreve em casa, às vezes mostra para um amigo, mostra para um conhecido, às vezes
publica num jornal de um colégio, algum lugar assim, se torna um escritor profissional. Como que é essa trajetória? Como que aconteceu contigo? Olha, no meu caso, é lógico, cada caso é um caso, né? Mas no meu caso a literatura me acompanha desde muito cedo, né? A escrita e a leitura e tal, atravessou a infância, a adolescência, começo da idade adulta. E eu sou formada em música, minha graduação é em música, porque eu também lidava com música, meus pais eram musicistas amadores, tinha sempre muita música em casa. E eu comecei a trabalhar com 18 anos com música, né? E aí, quando, enfim, chegou a hora de eu decidir o que eu queria estudar na faculdade, para mim era uma continuação natural daquilo que eu vinha fazendo já, fazer a graduação em música, que foi o que eu fiz. Então, trabalhei durante alguns anos tocando, dando aula, enfim, né, trabalhando na área de música, mas eu sempre escrevia paralelamente, né? E música, vocês talvez saibam que é vida de músico, principalmente de instrumentista, é meio vida de atleta, né? Você precisa se dedicar à manutenção daquilo, estudar todo dia, não sei quantas horas, fazer escala, isso, aquilo. E quanto mais eu, enfim, profissionalizava na música, mais a música me exigia o tempo que eu antes dedicava informalmente à literatura, né? A ponto de já não ter mais muito tempo para ler e para escrever, que era o que realmente eu curtia fazer. Eu falei, bom, então como que a gente resolve isso, né? Quem sabe se eu me tornar uma escritora profissional, daí eu vou passar a ter tempo para literatura, quem sabe, né? Então foi a experiência que eu fiz. Eu tinha 26 anos, por aí, estava recém-formada em música. Eu falei, bom, então como que a gente, né, faz para se tornar escritor profissional? Então, tenho em consideração que isso foi bem antes de época de internet, mídias sociais, tudo isso, né? Naquela época em que a gente escrevia os livros, encadernava e mandava pelo correio para as editoras, para ver se elas queriam publicar, que foi o que eu fiz. Então, eu escrevi um primeiro romance, mandei para 4 editoras, 2 recusaram, uma nunca me respondeu, e a quarta, que foi a editora Rocco, topou publicar, e aí o livro saiu em 99, eu estava com 29 anos, e foi assim que eu me profissionalizei, né? E aí passei a me entender, enfim, no mundo como uma escritora profissional, embora eu acho que a barreira, né, ou aquilo que divide um escritor profissional de um escritor não profissional é uma barreira muito tênue, ainda mais hoje em dia, né? Assim, alguém que publica no Instagram, ou que publica em blogs, ou que publica em revistas virtuais, né? É tão escritor quanto, de repente, quem lança um livro de papel, né? Eu acho que essas coisas estão bem mais fluidas hoje em dia do que na época em que eu comecei a publicar. Naquela época, acho que essa divisão era um pouco mais rígida, né? Ou você era um escritor, e aí tinha seu livro lá pela editora, bonitinho e tal, então, né, não rolava muito. Mas foi mais ou menos essa a trajetória, assim, essa transformação, né, em escritora profissional. E como que é hoje, assim, o processo da escrita, mesmo o processo da produção do livro? Que na Unila eu também sou o coordenador da editora da Unila. A gente trabalha com obras acadêmico-científicas, né? Então, por exemplo, os autores mandam, as obras passam por pareceristas, são aprovadas, e depois nós da editora e os próprios pareceristas dão opiniões na obra, pessoal, isso aqui você tem que mudar, isso aqui tem que fazer de outro jeito, reveja esse ponto, mas o processo de escrita criativo, o processo de escrita artística é um processo muito mais particular, né? Ele está muito mais ligado a uma questão ali da produção do artista mesmo. E hoje, quando você escreve um livro, tem alguém que, vamos dizer, dá pitaco para mudar depois? Ou você sai com o projeto final e desse projeto final ele é publicado assim mesmo? Não, tem, e eu acho muito, muito importante que tenha, né? Eu acho que a função do editor, né, na trajetória da produção de um livro é um negócio bastante importante. Eu moro nos Estados Unidos há 15 anos já, o papel do editor aqui é muito mais, eu diria,
intromissivo do que no Brasil, né? Quer dizer, os editores aqui nos Estados Unidos, eles manipulam mesmo os livros, muitas vezes, para chegar ao resultado que eles querem, que não necessariamente é aquilo que o autor tem em mente. Mas no Brasil, eu acho que isso acontece de uma forma muito mais tranquila e respeitosa, pelo menos pela minha experiência. E eu tenho dois grandes editores, né, de grandes, porque eu acho que eles me ajudam muito. Um é a Maíra Nassif, da editora Relicário, que é minha editora de poesia, e o outro é o Marcelo Serrone, da Alfaguara, né, a Companhia das Letras, que é o editor dos meus livros de ficção. E são pessoas cuja opinião eu respeito muitíssimo, e que até hoje todos os livros que eu editei com eles foram, para mim, foram processos de aprendizado e processos nos quais eu acho que os meus livros cresceram muito, né? Eu acho que esse olhar do editor de fora, que identifica certos problemas ou certas lacunas ali que não é legal deixar em branco, ou certas coisas que às vezes você mostra para um amigo ou para uma amiga, né? Por exemplo, no meu último livro de poesia publicado pela Relicário, a minha editora chegou e falou assim: olha, esse poema aqui eu não gosto dele por causa disso, daquilo. O que você acha? Você tem toda a razão. Realmente é fraco por causa desses motivos que você listou. Que eu acho que é algo que talvez um amigo teria dificuldade de chegar para mim e falar, né? Tira esse poema do livro, que esse poema é muito ruim. Então, eu acho que essa visão, ela é muito, muito valiosa para quem escreve. Eu acho muito bacana poder contar com isso. Desde que seja, assim, mais uma vez, né, respeitosa, porque eu tive uma experiência aqui nos Estados Unidos, por exemplo, de um livro em tradução, por acaso, Sinfonia em Branco, que quando saiu em tradução aqui, era uma editora completamente louca, e ela falou: não, você pode acreditar em mim, você pode acreditar, isso aqui vai ser uma maravilha, esse livro vai ficar incrível. Ela cortou 20% do texto original do livro. 20%, não é pouca coisa, né? 1/5 do livro dançou, né? Na tradução, personagens desapareceram. A personagem da Lina, né? que existe no original, deixou de existir assim, na tradução estadunidense do romance. Então, eu acho que esses são os momentos em que o editor realmente perde completamente as estribeiras, né? Sim. Adriana, deixa eu te perguntar, como você disse, né, agora como escritora profissional, como você lida e sente, assim, em relação às expectativas do leitor quando você trabalha um projeto um projeto mais ousado, um projeto novo? Como que é? Existe? Conta um pouco, assim. Olha, Marcela, eu sou da opinião de que a gente é uma coisa um pouco contraditória, porque é lógico que a gente não escreveria se não houvesse leitor, né? A escrita é uma forma de comunicação, como toda arte, né? E a gente escreve, faz arte porque tem alguém do outro lado, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente não pode escrever para o leitor, porque senão você, sabe, é como jogar para a torcida, sabe? Quer dizer, você fazer um trabalho para atingir um determinado público, para agradar, para vender, para ganhar prêmio. Qual é o tema que está em voga no momento para eu poder escrever? Sabe, o mundo começa a interferir demais nesse processo criativo e isso não é legal, né? Eu acho que é o contrário. Eu acho que todo artista, né, é um ser humano imerso no seu tempo. Então, eu acho que a gente necessariamente é atravessado por esse tempo, pelas questões desse tempo, mesmo que a gente não aborde elas diretamente. O que a gente faz é um reflexo do nosso tempo, né? E a partir disso, né, a partir dessa absorção do mundo ao nosso redor e do nosso mundo, enfim, interno também, a gente contribui com a nossa voz, né, com a nossa voz criativa. E aí é sempre essa incógnita, se o trabalho vai encontrar os seus leitores, quem serão esses leitores, quando serão esses leitores, porque às vezes o livro passa 20 anos e de repente ele encontra seus leitores, né? Isso acontece, por exemplo, Sinfonia em Branco. Eu acho que ele é um livro que faz muito mais sentido para o leitor brasileiro hoje do que ele fazia quando ele foi lançado há 21 anos atrás, né? Eu acho que naquela época ele foi um pouco assim, parecia um livro meio arcaico, né? O Brasil estava muito em voga uma narrativa mais urbana,
né, uma coisa meio assim, meio policial, um pouco os herdeiros assim do Rubem Fonseca. Eu acho que, né, uma narrativa mais ágil, mais violenta. E o Sinfonia em Branco veio, assim, eu me lembro até de sair uma resenha na época falando assim, na contramão né, do Brasil, e eu, né, bom, tá bom, mas é o meu trabalho, é o que eu estou a fim de fazer, é o que eu estou interessada, e de repente, hoje em dia eu tenho visto esse livro ser relido, né, ou ser lido pela primeira vez, com outros interesses, né, inclusive pela questão feminina, né, que era uma questão da qual não se falava tanto naquela época, ou se falava muito pouco, eu diria. Então, eu acho que também tem isso, né? Também tem o tempo que vai trabalhando os livros. Então, eu acho que a nós, né, que trabalhamos com criação, eu acho que o que nos cabe é ser honestos, né, e ser sinceros com o nosso trabalho. E eu vou interferir aqui só um pouquinho, porque eu e a Stephanie, quando conversávamos sobre o livro e sobre o que tocou em cada uma de nós, a gente falou exatamente sobre isso, sobre como o livro nos encontra, né? Então, assim, o livro ele vai fazer sentidos diferentes, dependendo da sua vivência, dependendo do momento da sua vida. E é interessante você dizer isso, porque então você está produzindo, você está criando, e que bom se ele encontrar, se ele fizer sucesso, que deve ser melhor, muito melhor assim, você escrever pelo que você quer, pelo que você está vivendo naquele momento e dar certo, né? Mais do que escrever esperando o que vem, né? Eu li, Sim. só um parêntese, eu li o seu livro 3 vezes. E Não. cada vez, porque eu sou uma leitora assim, eu leio mais de uma vez as coisas que eu gosto, mas cada vez ele te toca de uma maneira diferente, né? O personagem, você gosta mais uma hora do que outra, é bem interessante. E assim, a gente trazendo um pouco a conversa pro Sinfonia em Branco em si, né? De novo, falando uma perspectiva minha e da Maíra de conversa e também muito minha, né? Para mim ficou muito marcado como o livro trata sobre o silêncio e os efeitos do não dito. E aí isso marca muito para mim pelo meu ofício, pelo que eu faço, mas também porque durante, eu acho que 90% da leitura eu fiquei um pouco perdida, assim, do que falar ou do que tratar sobre o livro, justamente por ser tão marcante isso, assim. Me emudeceu o livro em alguns momentos, sabe? Até uma determinada parte. E aí, conversando com a Maíra, a gente conseguiu elaborar algumas coisas. Porque existe esse não dito a partir de uma violência que é narrada de uma maneira muito sensível, né? Sensível a ponto da gente cogitar, sei lá, de que só poderia ser narrada assim porque foi uma mulher que escreveu. E aí pra gente é impossível não falar um pouco sobre questões de gênero, né? No sentido de pensar junto contigo se você acredita ter alguma relação, assim, entre ser mulher e a maneira como a gente narra uma história. A gente até traz essa pergunta porque nosso interesse realmente esse ano é falar sobre narrativas de mulheres, assim. E a gente queria ouvir você um pouco sobre isso. Obrigada. Essa pergunta é uma pergunta, eu acho, importante e difícil também, né? Difícil falar sobre isso sem reduzir, né? Sem dizer ou não é, isso ou aquilo. Eu sempre me bati um pouco contra essa ideia da literatura feminina, porque eu acho que ela fica parecendo, essa designação fica um pouco parecendo que é um subgênero, uma categoria da grande literatura, né? Então, quer dizer, a gente tem a grande literatura, e dentro da grande literatura a gente tem a literatura feminina, a literatura indígena, a literatura isso, ou seja, eu acho que literatura é literatura, né? E talvez a gente não devesse usar esse rótulo de literatura feminina, mas eu acho, sim, que existe uma sensibilidade
da mulher, que é específica da mulher, e talvez a gente não possa falar de todas as mulheres, mas de muitas mulheres, talvez. Mas eu acho que outras coisas entram em jogo também. Provavelmente eu não teria escrito esse livro dessa forma se eu não fosse mulher. Mas eu também não teria escrito esse livro dessa forma se eu não fosse mãe, né? Eu acho que tem uma série de experiências aí, minhas, pessoais, né, biográficas, que contam na composição desse livro. Eu escrevi o livro dessa forma por causa dessa constelação de questões na minha vida, como outros livros que eu escrevi posteriormente, já morando fora do Brasil. A condição de imigrante pesa muito nesses livros, né? Não foi o caso de Sinfonia, mas a partir do Azul Corvo em diante, todos os meus livros foram escritos fora do Brasil. Então, são coisas que corroboram, né, para que a narrativa seja feita de uma determinada maneira e não de outra. Então, por isso eu te disse, eu acho que essa é uma pergunta difícil de responder, porque ela é sim e não ao mesmo tempo, né? Eu acho que o fato de eu escrever o Sinfonia em Branco como uma mãe recente, meu filho era um bebê quando eu escrevi Sinfonia em Branco, né? Foi uma coisa que pesou demais. Foi meu primeiro e único filho, hoje ele vai fazer 24 anos, e eu estava assim, muito impressionada com aquela fragilidade, né, do bebê, e ao mesmo tempo com a responsabilidade imensa que é você trazer alguém ao mundo, né? E como que uma mãe e um pai, embora minha experiência seja de mãe, mas como que as menores coisas podem afetar para sempre, né, a vida de um filho, né? E aí que o enredo do Sinfonia em Branco começou a surgir, né? Como essa ideia da violência no seio da família e de como essa violência afeta todas aquelas pessoas envolvidas para sempre, né? Quer dizer, não tem, como a epígrafe lá da Marguerite Duras, né? Não tem remédio, né? Não tem. Você aprende a viver, você elabora, talvez até o processo da psicanálise também foi um processo muito importante na minha vida. Eu fiz análise durante 10 anos. Eu acho que muito da minha forma de narrar tem a ver, eu acho que com o ritmo da memória, mas também com o ritmo do processo da análise. Você vai, volta, elabora. Aí você volta, aí acrescenta uma coisinha mais que você antes não tinha percebido, aí vai lá na frente, aí volta, sabe? Então, quer dizer, é uma estrutura ao mesmo tempo musical, também bastante para mim. E eu acho que essa ideia do silêncio, né, como você falou, ela é absolutamente central, né? Quer dizer, é o não dito, mas o dito que todo mundo sabe, né? O não dito que todo mundo sabe que está acontecendo, né? A ideia da sinfonia, que em música significa soar junto, né? Literalmente, sinfonia significa soar junto, quer dizer, uma sinfonia é um conjunto de instrumentos tocando junto. E aí, se você pensa na Sinfonia em Branco, é como se fossem vários instrumentos tocando juntos, mas todos calados, né? Todos em silêncio, quer dizer, aquele convívio ali emudecido, mas ao mesmo tempo aquela corrente subterrânea passando ali, ligando aquelas pessoas todas de formas tão perversas, né? Quer dizer, às vezes perversas, às vezes afetuosas, né? Em muitos casos, como as filhas com relação à mãe, ou as filhas uma com a outra e com seus afetos ao longo da vida, mas isso tudo foram coisas que me acompanharam no processo da escrita. Então, sim, com relação à questão da mulher, mas também a questão da mãe, a questão da musicista, né, a questão da autora brasileira, porque eu acho que tem um fundo ali da ditadura militar também, que também está ali em surdina, que eu acho que é um pano de fundo igualmente importante, né, porque essa história se passa também num período da história do Brasil em que havia esse silêncio compartilhado, né? E assim, barbaramente aceito ou imposto, enfim. Então, enfim, é uma resposta longa, mas eu acho que é porque essa pergunta pede uma resposta longa, né? É uma questão bastante delicada. Sim, e eu só fazendo um corte aí um pouco na nossa sequência, é muito
legal você ter trazido esses pontos, porque eu e a Maíra, a gente meio que fez uma psicanálise selvagem com os, com os personagens, e você diz dessa rede que se forma entre eles pelo silêncio, e o quanto, na família nuclear, e o quanto isso é reproduzido depois pelas próprias filhas de alguma forma, né? Especialmente na Maria Inês, assim, que eu e Maíra, a gente comentava o quanto ela acaba, apesar dela ser uma personagem mais selvagem, mais assim questionadora, que é vista como talvez mais assim temperamental do que a Clarice, ela acaba formando uma família que é, de certa forma, essa reprodução do silêncio, assim, né? Onde ela não pode dizer, onde nada é falado. E, ao mesmo tempo, é possível a ela dizer fora da família, porque com quem ela vai contar é um outro homem, né? É para um outro homem que ela conta, que ela consegue se abrir, que ela consegue colocar. E agora até me veio a cabeça, assim, né? Que ela vai até ele, conta, ela meio que jorra a história, parece como um processo de análise mesmo, me veio a cabeça. De poder chegar num lugar e contar e se sentir talvez um pouco mais liberto daquela história e do que precisava ser dito, né? Não sei se a Maíra tem alguma coisa para complementar. Não só fazendo o gancho, porque é interessante como tudo que a gente vai comentando vai tendo um pouco de sentido, né? Porque a Stephanie me perguntou assim, quando a gente estava falando sobre o livro, mas assim, o que para você é de mais interessante na história, sabe? E eu disse para ela que para mim o que mais marcou assim de verdade é que, apesar de ele tratar de uma coisa muito violenta, né, tipo uma coisa de muito sofrimento, muita dor, a forma da narração, essa coisa da sensibilidade, para mim, fez com que ele fosse muito mais belo do que triste, né? E assim, isso são coisas que também se atravessam, porque o belo muitas vezes é triste. Mas aí você comentou sobre que ter escrito o livro quando tinha sido mãe há pouco tempo. E aí eu comentei com a Stephanie também, que é uma outra amiga nossa que está lendo o livro, que vai fazer parte do clube do livro, foi mãe recentemente, e ela disse que a escrita assim foi muito, que a leitura está sendo, né, que ela ainda não concluiu, mas em alguns momentos muito sofrida justamente por isso, por ter uma filha, por pensar nessa situação, né? E aí eu aproveito para fazer a minha próxima pergunta, que é, como a gente disse, tem esse silêncio, essa coisa do não dito que é muito presente, e aí no livro, como você mesma falou agora há pouco, né, tem essas idas e vindas, e para mim a leitura parece que ela vai revelando e ocultando, e eu queria saber se existiu uma intenção nesse sentido, sabe, nesse contraste de você revelar e ocultar, com a relação como que a violência é silenciada dentro da família. Sim, eu acho que essa forma de narrar, né, que eu acho que acabou se tornando uma forma de narrar muito cara para mim, mesmo em outros trabalhos, eu acho que esse é um ritmo de narrativa que me agrada muito, né, essa possibilidade de a narrativa não linear, né, você poder ir e voltar no tempo, você poder ir liberando as informações aos poucos, é quase como se fosse mesmo, aí eu, né, sob pena de me repetir, mas um pouco essa história do processo da análise, né, que é como se você não conseguisse chegar e falar tudo de cara, né, você precisa passar por um longo processo para conseguir chegar a determinadas verdades, e é como se isso, no livro, fosse uma espécie de narrativa da vida daquelas pessoas, quer dizer, não está sendo feita por nenhuma delas, claro, é um narrador que está de fora da história, mas como se essa narrativa ela fosse aquilo que possibilita o final do livro, né? Quer dizer, que possibilita que as coisas cheguem naquele desfecho final do reencontro das duas irmãs e da presença do Tomás também, e todas as coisas que aparentemente a partir dali vão seguir por outros caminhos, né? Quase como se o livro fosse essa grande
confissão, né? Essa grande nomeação do que era inominável e dos vários inomináveis, né? Porque eu acho que tem um inominável aí muito importante no livro, que é não somente a violência do pai, né? Quer dizer, a violência dentro da família, mas também a violência que acontece em consequência disso, né? Um pouco assim, as pessoas até recentemente me perguntaram assim, isso é tipo revenge fantasy, né? Aquela coisa das irmãs que vão depois se vingar do pai, mas isso assim não me passou pela cabeça em nenhum momento. Para mim não existe um gozo nessa vingança, sabe? Essa vingança não é uma coisa que eu fique ali torcendo para que vai lá, sabe? Dá um jeito nesse pai maldito e tal. Na verdade, eu acho que ela é um grande grito mesmo, né, de que essas marcas têm consequências, né? E o livro leva isso a um extremo, né? Uma coisa ali que talvez para mim seja bastante simbólica, né? De como que essas marcas podem ter essas consequências terríveis que não resolvem nada para ninguém, assim, nada, ninguém ficou mais feliz ou ninguém ficou curado de seus traumas, ao contrário, né? Foi mais um trauma para se lidar. E eu acho que a narrativa do livro ela é essa fala sobre os traumas. E para mim foi muito importante fazer isso, né? Eu acho que vocês já mencionaram aí, de uma forma que não fosse dramática, né? De uma forma que fosse um pouco, né, surdina e que às vezes as coisas parecem até ser um pouco diminuídas, né? De perder o seu peso, porque eu acho que já é um tema muito dramático, né? Eu acho que narrar esse tema de uma forma dramática seria um excesso absoluto, assim, o livro ia virar uma grande novela mexicana, né? Ia ser você acrescentar drama ao drama. Então, para mim, o grande desafio, eu acho, maior de todos para escrever Sinfonia em Branco, foi pegar essa história que eu tinha na minha cabeça desde o início e assim, me perguntar como eu faço para escrever isso de uma forma desdramatizada, que não banalize as coisas, né? Que não diga que não tem importância aquilo que tem importância, mas que ao mesmo tempo não carregue nas tintas, né? Não faça uma pintura assim daquelas, né, de cores fortes e tudo mais. Eu acho que era uma coisa que era muito importante para mim no processo de escrita desse livro. É muito sensacional escutar isso, porque é meio que colocar a palavra em percepções que eu tinha enquanto ia lendo. Por quê? Porque você dramatizar essa história tornaria ela ficção, mas a forma como você escreveu trouxe ela a tal ponto para a realidade que às vezes é insuportável de ler. Se você tem uma escuta refinada para pacientes que já passaram pelo que você narra na história, é daquela forma que eles narram. Ninguém chega contando: "Aconteceu essa violência comigo". É aos pouquinhos que a pessoa vai falando que aqui e ali ela tem uma dor, um sofrimento que passa por tal coisa, e aí, de repente, numa sessão X, que geralmente a pessoa chega dizendo que não tem nada para te falar, ela joga uma bomba como essa. E você vai sentindo o cheiro de que tem algo disso no meio do caminho, da mesma forma como você foi trazendo, assim, tem algo que não foi dito, tem algo que não foi contado, é antes de tudo, depois de tudo. Esse antes e depois é algo tão vivo numa sessão de análise que escutar isso, né? Antes eu era assim, assim, assado. Depois eu fiquei assim, assim, assim. E isso ia aparecendo no livro. E a gente comentou também sobre como, para mim, pelo menos, a Maria Inês ter empurrado o pai, né, ficou na minha cabeça pelo menos isso, e a Clarice ter se cortado, foi a forma de colocar o não dito em ato. Porque é um pouco do que a gente estuda, assim, que aquilo que não é falado, aquilo que não é trabalhado, elaborado de alguma forma, seja pela palavra escrita, seja por uma música, seja por uma narrativa de um livro, se transforma em ato, atitude mesmo. E aquilo que a Clarice colocou em corte, que eu acho um símbolo também incrível de se colocar, porque o que é um interdito se não é um corte em algum lugar? Isso para mim foi de um simbolismo maravilhoso, porque ela precisava de um corte em algum lugar. Já a Maria Inês parece que ficou nessa coisa um pouco mais dramatúrgica, mas ela precisava de um ato, para mim, pelo menos de alguma forma.
E aí, essas nuances que tornaram tão real assim, sabe? Ele não ser mesmo dramático, porque quando alguém te relata sobre isso, a pessoa não é dramática. Pelo contrário, ela é extremamente inibida, com muita dificuldade de colocar para fora aquilo que aconteceu. Então essa sensibilidade, né, que a Maíra coloca e que para mim ficou muito marcada, assim, dá vontade de ficar falando para os outros: "Olha, isso aqui é assim que acontece mesmo". Então, que é muito incrível, assim, de acompanhar. É engraçado porque esse livro ele teve muito pouca pesquisa nesse sentido, né? Às vezes as pessoas me perguntam: você entrevistou, né? Conversou com pessoas que tivessem vivido isso, aquilo outro, e realmente não. Eu acho que talvez tudo isso que você está me descrevendo, né? Eu acho que talvez venha de percepções do meu próprio processo de análise, né? E de ter passado eu mesma por esse tipo de vai e vem, enfim, né? De ficar, você vai, volta, quer contar, mas não quer falar, mas nem sabe, né? Quer contar, mas nem sabe o que é, muitas vezes, né? Eu tenho uma coisa, mas eu não sei o que é. Aí você sonha. Ah, não sei o que é, mas eu sonhei com isso. Aí pronto, aí o sonho é o grande, né? É o grande denunciador ali daquilo que você quer falar, mas não sabe como. Então, eu acho que eu fico feliz de escutar você, assim, feliz e bastante tocada. Você mencionou um pouco isso antes, mas tem alguns escritores que eles dizem assim que a história pede para ser contada por eles, que não fazem essa mistura. Tipo, eu não sou minha obra, né? Minha obra é uma outra coisa. E ouvindo você falar, você diz: bom, tem um pouco do que eu vivi, mas ainda assim eu acredito que você não se limita à sua obra. Mas alguma coisa faz com que você tenha um processo de escrita desse livro, né? Você disse que tinha um pouco a ver, teve um pouco a ver com a maternidade, mas o que mais, assim, o que você acha que te leva a escrever e o que leva a escrever algo assim, sabe? É tipo perguntar um pouco sobre o desejo, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a gente sempre tem os nossos temas, né? Eu acho que vira e mexe, né? Eu tenho trocado muita ideia recentemente com um grande amigo meu, escritor brasileiro, Rafael Galo, e ele está assim, as turras lá com o romance dele, ele fala assim, mas eu escrevo sempre a mesma coisa, né? Eu escrevo contos, quando eu vou ver é o mesmo assunto, é o mesmo tema. E eu, às vezes, tenho a impressão de que a gente tem um tema, né? De que a gente tem um tema com variações, digamos assim, né? Eu acho que todo mundo tem o seu grande tema e aquelas coisas agregadas ali, né? E eu acho que para mim tem uma questão assim, né? Eu acho que existem coisas recorrentes nos meus livros. Eu acho que a questão do amor e da morte, enfim, são coisas que estão sempre presentes, mas eu acho que talvez pelo fato de eu ter vivido a experiência da maternidade como algo muito às vezes embora eu não fosse, mas às vezes eu me sinto um pouco uma mãe solteira quando meu filho nasceu, né? Assim, era uma situação em que eu tinha muito pouco apoio e tal, embora isso não tenha a menor relevância, mas eu acho que a figura da mulher que é mãe, independente do pai que é pai, sempre foi muito importante para mim, né? Então eu acho que isso começou a se configurar no Sinfonia em Branco e essa mulher apareceu em outros livros, essa mulher que é mãe e que existe a relação da mãe com o filho ali quase que ainda meio umbilical mesmo, né? Sem o envolvimento do resto do mundo. Eu acho que essas figuras que aqui em inglês a gente chama de underdogs, né? Quer dizer, são essas figuras que não são as figuras heróicas, né? Que não são as figuras solares e bem-sucedidas, mas que são essas figuras que vivem ali nas sombras, né? Nas margens um pouco das suas próprias vidas quase, né? Quer dizer, não estou dizendo necessariamente as margens da sociedade, socialmente falando, mas as margens emocionalmente, né? Que estão ali lutando para voltar ao centro das suas próprias vidas, mas às vezes é difícil, né? Porque o centro
centro dói, o centro não necessariamente parece um lugar seguro. Então, esses perdedores, né, que a sociedade, assim, de uma forma tão cruel, chama de perdedores versus vencedores, são personagens que me fascinam, e eu acho que olhar para essas vidas, que são vidas ficcionais, né, e me perguntar como que essas pessoas existem, né, como que essa pessoa que passou por essa história que eu tô, né, na qual eu estou pensando aqui agora, como que essa pessoa é no dia a dia, como que ela fala, como que ela vive, em que ela trabalha, né, que tipo de organização, né, familiar ela tem. Eu acho que essas são as perguntas da ficção que eu acho que eu escrevo para responder, né? Eu escrevo porque eu tenho vontade de fazer esse exercício imaginativo, e o livro de ficção é um resultado disso, né? Não sei se eu respondi muito bem o que você estava perguntando, mas... Sim, respondeu. Obrigada. Adriana, pensando em relação ao meu trabalho, na verdade, né, eu vou até modificar um pouco a pergunta, porque você acabou respondendo o que eu tinha pensado, né? Da Sinfonia em Branco, a personagem Lina, né? Ela é uma personagem que me chamou muita atenção, porque a primeira vez que eu li a obra, eu estava muito entretida na história da Clarice, ali na narrativa, e a Lina morre, conta a história, tudo, e daí tem um momento que a Clarice volta lá para a casa dela, e ela fala, ninguém mais lembrava da Lina. E eu, enquanto leitora, tinha esquecido da Lina. E aquilo foi, para mim, sabe, me machucou ali. Eu falei, cara, eu tinha esquecido da Lina. Como assim que eu esqueci da personagem? E ali foi que me deu vontade de dar luz à Lina, né? Porque era uma personagem excluída, inclusive provocada na obra por essa exclusão, mostrou a exclusão, né? Na própria obra, né? E aí eu pergunto, assim, né, da sua experiência, você estava falando das suas experiências em relação a tudo, a maternidade, enfim, tudo tem um pouco ali da tua escrita, e você, eu entrei em contato com você quando eu estava fazendo o mestrado, e no e-mail você me respondeu assim, ó, vou ler aqui, aspas. Tive algumas amigas semelhantes a Linas na minha infância e adolescência. Aí eu queria que você me contasse essa experiência que você teve. Quem foram as Linas? Bom, não, vamos lá. Ninguém teve um desfecho como o desfecho da vida da Lina. Isso aí foi totalmente ficcional. Mas eu fui criada, enfim, minha infância e adolescência, parte, né, na cidade do Rio e parte no interior do estado, numa área rural, que era onde meus avós moravam, que tinha um sítio e tal, e eu ia para lá, passava os meus 3 meses de férias lá, era o lugar que eu mais amava no mundo, né? E aí tinham as crianças de lá, né? E aqueles amigos da Clarice e da Maria Inês, no Sinfonia em Branco, são os meus amiguinhos, né? Eram os amigos que eu tinha lá, são inspirados por essas crianças, né? E que eram crianças que tinham uma vida muito diferente da minha, né? Quer dizer, uma menina de classe média do Rio de Janeiro. Bom, aqui nos Estados Unidos eu não sou branca, mas eu acho que no Brasil eu sou. Então, branca, né? E de repente as crianças lá negras e muito pobres, né? Analfabetas e com assim um nível de vida muito diferente do meu, né? E a gente, quando criança, meio que apaga, né, essas coisas todas, muitas vezes, e se encontra ali para brincar na beira do rio, porque está todo mundo ali na mesma, né? Você está ali na beira do rio, brincando de argila, mergulhando e tal, mas é como se, assim, depois eu vou para minha casa, né, e para minha vida e para a realidade, e essas crianças vão para casa e para a vida delas. E eu acho que essa ideia de inserir a Lina ali na narrativa do Sinfonia, eu acho que não apenas é imagina que você tem um motivo musical e esse motivo se repete ali na Lina, né? Quer dizer, então você tem a violência do pai com a filha, mas aí você tem uma violência sexual que se repete ali também no caso da Lina, quer dizer, o mesmo tema musical que é reiterado
de uma outra maneira. Mas ela não é a protagonista, né? Então, isso que você falou, Marcela, eu acho que é muito, muito natural. Não à toa, a louca da minha editora aqui tirou a personagem. Essa personagem não importa. Como não importa, né? Eu acho que ela importa muito, justamente porque a gente esquece dela, né? Porque ela não é a protagonista da história, como essas meninas não são protagonistas de tantas histórias, né? Que a gente não se lembra de contar, né? E aquela narrativa, né? Que a gente veio ouvir tantas vezes depois e continua ouvindo, que é porque ela se vestia de uma determinada maneira, porque era assim, porque não sei o que e tal. Quer dizer, sempre essa ideia, né? De que tem algum ônus ali recaindo sobre elas também, de alguma maneira. Eu acho que ela para mim tem essa função ali, embora periférica enquanto personagem, né? Embora ela apareça muito pouco na história, ela tem um papel ali, para mim, extremamente importante. Para mim também, porque não, é porque se tivesse nos Estados Unidos, a minha dissertação não sairia, porque ela foi principal na minha análise. É curioso porque, para mim, ela é o ponto de identificação da Clarice. Ninguém fala sobre a Lina, como ninguém fala sobre mim. Para mim, parece que o ficar marcado dela retornar e as pessoas terem esquecido é como se ela se perguntasse sobre ela. Será que esqueceram o que aconteceu comigo? Será que eu consigo esquecer também, como essas pessoas esqueceram o que aconteceu? Para mim também teve esse efeito. Ela voltar e pensar isso, teve exatamente esse efeito. E para mim esse marcador do esqueceu, né? Esquecer, tentar esquecer, como é importante, porque é um movimento que se faz mesmo. Eu preciso esquecer, ao invés de fazer o movimento oposto, que é tentar elaborar, né? Então, esse jogo da nossa memória e do esforço que a gente faz para esquecer aquilo que nos dói, sendo que talvez se fosse elaborado através de palavra ou qualquer outra arte que seja, isso tivesse um outro percurso, um outro caminho, né? Que não é o que acontece ali, então isso é muito... Sim, embora a Clarice tenha a sua atividade artística, né, com as esculturas que ela faz, mas é quase como se aquilo fosse a área saudável, digamos assim, emocionalmente saudável da vida dela, né? Ela é onde ela consegue manter ali alguma sobriedade, mas mesmo assim são aquelas esculturas faltando partes, né? São corpos ali aos quais faltam partes e não à toa, né? E essa complexidade assim da estrutura de repetição mesmo, a gente observa mesmo que é um trabalho, como você fala, participa da sua formação mesmo como musicista também, né? Porque a música tem muito dessa estrutura de repetição e você consegue dar ali no livro essa ideia mesmo da sinfonia que você mesmo menciona no próprio título. E é uma estrutura que acaba constituindo ali uma estratégia composicional tão complexa que cada vez mais leituras aparecem sobre a obra, né? Por exemplo, no meu trabalho, assim, a Marcela propôs uma leitura da obra, eu tenho outras duas orientandas que também proporam outras leituras da obra, e às vezes você se surpreende assim com que, por exemplo, algumas pessoas propõem ver no seu texto. Sem dúvida. Assim, são sempre, quase sempre, não sempre, mas eu diria que quase sempre são surpresas gratas, porque eu acho que os livros se prestam a leituras distintas, né? E mesmo como a gente estava conversando aqui agora, né? Não necessariamente eu sou uma pessoa com conhecimento do processo da psicanálise tal que eu tenha feito certas coisas conscientemente no livro, né? Quer dizer, tem o meu inconsciente jogando ali também. Então, é claro que a gente tem muita coisa que a gente faz porque é um pouco intuitivo, né? E porque eu gosto muito de trabalhar, embora normalmente eu tenha
onde eu quero chegar, né, bastante claro para mim. Em geral, eu tenho esse trajeto bem desenhado na minha cabeça, mas eu acho muito interessante respeitar no processo da escrita como as coisas vão pedindo às outras, né? Eu acho que é como eu pinto também, às vezes você está pintando e você coloca uma cor e aquela cor pede uma outra cor, né? E aí aquelas duas juntas pedem uma terceira. Então a coisa vai se fazendo um pouco também no processo, né? Que é algo que eu respeito bastante. Então quase como se existisse essa estrutura musical, mas essa estrutura musical desce parte muito à improvisação também. Então, personagens surgem, né? Outros desaparecem, porque não, enfim, deixaram de ter relevância. Então, enfim, eu acho que eu me afastei um pouco da sua pergunta. Não sei, respondi? Ou se ficou faltando? Ah, não, das leituras que as pessoas fazem do meu livro. Mas eu acho que às vezes o que às vezes me incomoda um pouco é quando as pessoas, em algumas situações, sentem falta de certas coisas no livro que eu nunca tive a intenção de colocar, né? Então, não sei, se eu estivesse pintando um quadro, mas esse quadro tem pouco azul, mas eu não quis botar azul, foi consciente, assim, eu não queria fazer um quadro com, por exemplo, uma vez li um trabalho sobre um outro romance meu, Hanoi, e que trata enfim, é uma outra história, tem uma mãe solteira também, mas trata de imigrantes, refugiados e tal. E a pessoa falou, mas o livro ele não explora a questão do imigrante, assim, do imigrante à margem da sociedade. Mas o livro não era sobre isso. Assim, o livro tinha um outro tema, né? O tema do livro é um rapaz que descobre que tem pouco tempo de vida e que vai morrer dali a pouco e como que ele lida com isso. Então, às vezes eu acho que a única coisa que me incomoda, de fato, não é por discordar de leituras e tal, mas essa vontade de encontrar no livro algo que o livro não se propôs a oferecer, né? E aí muitas vezes essa decepção por não encontrar. Eu queria que houvesse ali algo que não há, então essa ausência me incomoda, né? Mas de resto, sim, eu acho que é sempre muito bacana para mim. É claro que muito pouca coisa chega até mim, mas o que chega eu sempre acompanho assim com grande interesse. Eu vou aproveitar o gancho, então, sobre essas leituras e o que a pessoa compreende da obra, o que ela espera da obra, para fazer uma outra pergunta, que você disse que normalmente tem a história mais ou menos montada na sua cabeça, né? Eu lendo o livro, a impressão que dá da narrativa, algumas passagens assim do narrador, como se a Maria Inês fosse a protagonista. Mas eu falei sobre isso com a Esté também, porque a sinopse que está na capa do livro fala 2 filhas de um fazendeiro, e a gente tem esse contraste muito vivo assim, entre a Maria Inês como sendo a pessoa destemida, que enfrenta, e ao mesmo tempo, como a Esté falou antes, sendo essa pessoa que acaba reproduzindo os silêncios e fazendo talvez alguma coisa que ela não queria fazer da vida dela. Só que sendo essa sombra na vida da Clarice e na vida do Tomás, e a Clarice como, em tese, submissa e sendo por um bom tempo definida por aquela dor, mas ao mesmo tempo, em determinado momento, ela faz um corte, como a Esté falou, e muda de vida. Então, são 2 personagens muito fortes. Assim. A minha curiosidade é se você imagina alguma delas como a protagonista. Pois eu comecei a escrita desse livro imaginando a Maria Inês como protagonista, mas eu acho que a Clarice foi crescendo muito ao longo da escrita do livro. Ela tinha, na minha concepção original, muito menos relevância do que ela acabou tendo, né? E eu acho que tem algumas passagens do livro em que esse protagonismo realmente se inverte, né? Eu acho que talvez a Maria Inês seja preponderantemente protagonista, mas eu acho que ela, né, se a gente imaginar um filme, eu acho que ela talvez seja, né, a atriz principal,
mas eu acho que tem momentos em que ela quase que sai de cena, né? E que a gente acompanha muito mais a história da Clarice, e que talvez a história da Clarice nos leve muito mais adiante na narrativa, porque sem Clarice não tem nada ali naquele livro, né? Quer dizer, a Clarice é o centro ali, ela é o ponto nevrálgico mesmo de toda essa narrativa, né? Existe, inclusive, essa passagem, né? Se a Clarice não existisse, Sim, pois nada é. disso aconteceria. Sim, Assim. Que é um pensamento da Maria Inês, né? Eu queria aproveitar a sua presença aqui para fazer, na verdade, mais um comentário ou uma pergunta ou uma oportunidade para você falar um pouco. O seu último livro é O Vivo, né? Esse livro de poemas. E você disse que, claro, né? Onde a gente está, a sua escrita é influenciada por você estar morando fora do Brasil. E os poemas de O Vivo, eles parecem refletir um pouco sobre o momento político que a gente vive e também ter essa sua visão de estar fora, né? Estar fora do Brasil. Claro que você mesma disse que a literatura não é para servir para muita coisa, a literatura é o que ela é e recebe a interpretação que ela vai receber, mas você acredita na literatura assim como um fator de mudança ou mesmo de reflexão sobre cada momento histórico que a gente vive? Nossa, completamente, completamente. Eu acho que é total, né? Não tem nem sim, né? Um retumbante sim. Eu só acho que é preciso a gente distinguir, né, entre uma literatura que serve como reflexão do tempo presente e que aborda necessariamente, tematicamente, o tempo presente, né? Eu acho que a literatura não precisa falar do momento, enfim, para falar do momento, né? Então, quer dizer, saiu uma nova adaptação aí para o cinema do Macbeth, né? Feita pelo Joel Cohen, com o Denzel Washington fazendo o papel de Macbeth. Não sei se já chegou aí no Brasil, se vocês já viram. E eu fui ver no cinema e fiquei muito impressionada com como aquilo é atual, né? Como Macbeth, aquele né, déspota, aquele homem que fica completamente obcecado pelo poder e mata, enfim, causa assim uma catástrofe ao redor dele, né? Se torna um tirano completamente já não tem mais nada, ele não tem mais nenhuma referência, né? Ele se perde completamente naquele sonho obsessivo de poder dele e quantos a gente não vê por aí, né? Assim, hoje, né? O quanto essa peça de Shakespeare, né, é atual, o quanto ela fala dos nossos tempos. Então, eu acho que a literatura e a arte servem assim sempre, né, para que a gente reflita, problematize, né? Eu acho que em vez de simplificar e de oferecer respostas prontas, isso é dessa forma ou daquela, né? Mas que possa fazer a gente se indagar, fazer a gente questionar certas certezas que a gente tem, né? Principalmente em tempos em que as certezas, né, de um lado e de outro parecem tão assim sólidas, né? E que nada tem condições de chacoalhar minimamente, além de serem formas de sobrevivência emocional e psíquica, né? Eu acho que a gente estar cercado de literatura, de arte, né, através da leitura, através da escrita, são formas de estar no mundo, né, que falam a nossa criatividade, a nossa individualidade, mesmo dentro de um contexto de comunidade, né? E aí eu acho que são formas de sobrevivência, são formas de resistência, são formas de continuar pensando, né? Pensando criativamente, pensando individualmente também, né? Ela quer trazer aí a última pergunta, que a gente já está no nosso horário. Eu acho que já deu, né, o horário, não sei como que vocês estão.
Já, é 8 horas É, agora, mas se a por Adriana mim, topar, a gente atrasar uns 10 minutinhos. na Por verdade, mim, tudo bem. a pergunta era sobre se há algum plano, né, para o próximo livro, se tem algum projeto que você gostaria de realizar ainda, mas ainda está no nível das ideias, uma curiosidade nossa aqui. Eu ando um pouco afastada da escrita de ficção nesses últimos tempos, né? Eu tenho escrito muita poesia, meu último lançamento foi um livro de poesia e esse ano está para sair um ensaio meu. Primeira vez que eu estou publicando um ensaio, é um ensaio de tintas um pouco autobiográficas, vai sair em maio pela editora Relicário, se chama Todo o Tempo que Existe. E foi um ensaio escrito justamente sobre esses temas da memória, do esquecimento, né, da perda das pessoas próximas, do tempo, né, da passagem do tempo. Ano passado eu perdi meu pai no Rio. Ele já estava muito idoso, muito doente, mas ele, enfim, foi internado, estava com 89 anos. Ele foi internado e em estado grave, e aí contraiu o Covid no hospital. Isso em agosto, tem 6 meses. Então, ele faleceu em agosto e isso me levou de volta à perda da minha mãe, que foi uma perda muito, muito difícil e importante na minha vida, há 8 anos atrás. E aí eu escrevi esse livro. É um ensaio breve, são menos de 100 páginas, que foi motivado por essa reflexão da perda ainda fresca ali, assim, sabe? Tinha 2 meses que eu tinha perdido meu pai, e aí todas esses pensamentos, né, sobre isso que fica, né, e como que a gente elabora na própria vida essas ausências, né, ou essas coisas que a passagem do tempo traz e essas perdas que não tem como você normalizar, né? Um pouco isso que a gente vem falando aqui o tempo todo, né? Não tem como você esquecer. Como você vai esquecer, né? Esquece, não tem como, né? Você ressemantiza, você lembra de outras maneiras. Foi um livro muito importante para mim de ter escrito e é um projeto assim que estou muito contente de poder publicá-lo agora. E fora isso, estou escrevendo um livro de poesia a 4 mãos, que é uma experiência que eu estou adorando ter, porque eu acho que uma das nossas salvações é a colaboração, né? Eu acho que a gente fica tão perdido assim, né? No ego, no eu, no meu, né? E de repente eu acho que fazer coisas em colaboração pode ser um respiro assim incrível. Eu estou fazendo um livro de poesia a 4 mãos com uma poeta e grande amiga, que é a Mariana Ionelli, e a gente está, assim, a gente criou um documento, um Google Docs, e nós vamos lá e plantamos poemas, e aí quando a gente vai reler, já tem um poema novo da outra, e tem sido assim, uma experiência tão legal que eu tô assim, eu tenho me perguntado que, sabe, se eu vou conseguir escrever um livro sozinha depois. Eu acho que eu sempre vou querer, a partir de agora, escrever livros em conjunto com outras pessoas, na medida do possível, né? Então, esses são os projetos do momento. Que lindo. Então, isso que é muito, muito interessante mesmo. Essas possibilidades que a tecnologia hoje proporciona, né? Participação, interação, e surgem, eu vejo alguns outros autores também lançando obras escritas por mais de um autor, e isso meio quebra aquela ideia da autoria, esse livro é meu, e agora vem outras colaborações. É muito interessante, traz uma renovação potencialmente muito boa assim, para o cenário da literatura. Bom, Adriana, nós não temos nem palavras para agradecer a generosidade em ceder esse espaço para a gente, é muito importante, tanto na perspectiva assim dos projetos que a gente tem, nos projetos do ciclo de literatura comparada, o projeto também do Clube do Livro, mas também foi um imenso prazer pessoal assim poder conhecê-la. Infelizmente, não pessoalmente, mas assim, já pela internet, já foi um imenso prazer. Eu gostaria de agradecer de coração mesmo. Foi incrível, Nada. incrível.
Foi um prazer para mim também, as perguntas de vocês super interessantes, super instigantes. Espero ter estado à altura e mais uma vez foi um imagina. prazer. Demais, demais. Adriana, pelo seu Obrigada. tempo, pelas palavras, enfim, é muito interessante poder trocar com o próprio autor, assim, você foi muito amigável em, tipo, vamos lá. Então, obrigada por isso, muito legal mesmo. Imagina, gente. Grande abraço para todo mundo, então. Obrigada. Obrigada, um abraço. Obrigado. Tchau. Grande Tchau, tchau. abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.